Olá! Este mês de maio é um mês muito importante para Israel. A comemoração dos 70 anos de Israel ter se tornado uma nação, Eretz Israel, a terra de Israel, com sua bandeira, seu hino, seu povo, seu exército, sua tecnologia, sua economia, a transformação do deserto em pomares, o deserto rejubilando com rios que renasceram nesse tempo. São tempos proféticos. Mas nós queremos falar um pouquinho sobre o relacionamento Brasil-Israel. Uma relação que Deus estabeleceu entre o nosso país e Israel. Em Gênesis 12, versículo 3, o Senhor disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava trazendo uma bênção para as famílias. Deus está trazendo uma bênção para toda a terra através de Israel. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando ela perguntou ao Senhor a respeito da adoração, Jesus disse para ela: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Sim, é através deste povo que nós temos a palavra revelada, temos a palavra escrita. É através deste povo que nós recebemos a aliança com o Senhor, a revelação do Deus Todo-Poderoso. É através de Israel, deste povo, que nós recebemos a maior de todas as bênçãos, a salvação em Cristo Jesus, que foi um judeu, que viveu como um judeu, esteve ali, falava a língua dos judeus, se vestia como um judeu e voltará a esta terra exatamente sobre Israel, sobre o Monte das Oliveiras, junto a Jerusalém. Precisamos entender o que Deus quer de nós, da igreja e da nação brasileira em relação a Israel. Bem, quando nós vemos a história do Brasil, nós sabemos que os nossos primeiros colonos, os primeiros que vieram no navio com Pedro Álvares Cabral, pela nossa história, eles diziam que eram degredados, eram prisioneiros, eram pessoas não muito boas. Mas depois que a igreja messiânica entrou no Brasil e começou a pesquisar as origens do Brasil relacionadas com Israel, com os judeus, se descobre tanta coisa que não é coincidência. Se descobre que muitas coisas da nossa cultura, como pedir a bênção, benção pai, benção mãe, isto vinha dos judeus. Isto vinha do Antigo Testamento. As crianças, se apontassem uma estrela, e as mães diziam: vai nascer uma verruga no seu dedo se você apontar a estrela. Era porque as crianças israelitas, as crianças judias, podemos dizer assim, hebraicas, as crianças, elas é que iam ver quando ia aparecer a primeira estrela na sexta-feira para acender a vela do Shabá. Então, há muitas coisas na nossa cultura. E o nosso nome, Brasil, que aprendemos que vem de brasa, mas brasa não é com Z, mas com S. E Brasil sempre foi escrito com Z. O nosso nome, Brasil, vem de uma raiz lá de uma palavra hebraica, barzel, que é ferro. Nosso pau-brasil era pau de ferro, uma madeira muito rígida. E o pau-barzel ficou sendo pau-brasil. E o nosso nome, Brasil, escrito em hebraico, somente as suas consoantes B, R, Z, Yod e L. Somente as consoantes e a pequenina letra Yod. Yod é a primeira letra do nome Israel, que era Jacó, antes de ser chamado Israel, seu nome Jacó. Israel mudado por Deus. E nas letras de Brasil temos as iniciais das 4 esposas de Jacó. B, Bila, R, Raquel,
Z, Zilpa, L, Lia. No nosso nome, nós já vemos que há uma estreita relação com Israel. Precisamos amar esta nação e entender que a nossa vocação diante de Deus é amar Israel, abençoar Israel, ser um com Israel e proteger os reis que estão no deserto, que foi o trabalho de Barzilai ou do brasileiro. Que Deus te abençoe, que você compreenda esta verdade e como brasileiro, como Barzilai, possamos amar Israel. É isso aí.